Meus irmãos, esta noite, então, nós vamos já fazer uma prévia, nós vamos nos preparar para tratar do dia da Bíblia, né? Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos, o assunto, nós vamos desenvolver o assunto, vamos estar pensando nas Escrituras Sagradas. Nós temos um salmo, que ele é o salmo que é muito usado, outros textos podem ser usados, mas o Salmo 119, ele é usado para nós discorrermos sobre a excelência da lei divina, a excelência da palavra de Deus. Este livro, né, a Bíblia Sagrada, precisa ser para nós, para cada um de nós e para toda a humanidade, ser entendido como a carta magna, ou seja, a palavra final, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Agora, eu tenho que tomar alguns cuidados para que a Bíblia não seja para mim apenas um livro técnico, onde eu recebo as instruções, aprendo como se deve proceder, mas não vivo na prática. Quando isso não acontece, ela passa a ser um livro como qualquer outro livro, porque passa a ser um livro de conhecimento, e ao que nos parece, dentro da atual realidade, é o que mais nós estamos vendo. Então, nós temos muitas pessoas que são conhecedoras da Bíblia, mas elas desconhecem a prática das Escrituras Sagradas, né? Eu quero pensar com os irmãos sobre a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada. Então, o primeiro texto que eu quero convidar os irmãos a conhecer é o Salmo 119, o versículo 11 a 16. Vamos lá. Diz assim, Salmo 119, 11 a 16. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Esse é o versículo número 11, é isso? Versículo 12. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. 15. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. 16. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Nós vamos encontrar no Salmo 19 mandamentos, preceitos, testemunhos, ensinamentos, enfim, palavras que nos levam à direção de Deus como o Senhor Deus, nos dando a orientação para a existência da nossa vida. Vamos encontrar também conselhos, decretos, enfim. Há um outro texto que é conhecido nosso, muito conhecido, é a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, e eu gostaria de convidar aos irmãos a estarem me acompanhando lá. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, texto conhecido nosso, mas que vale a pena a gente retomar e ler novamente. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 15 a 17. Então diz assim, 15: e que desde a infância, segundo a Timóteo 3, 15 a 17, e que desde a infância, observe aí a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, verso 16, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Observe o verso 17: a fim de que o homem de Deus entenda-se homem e mulher, ser humano, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Ainda encontramos um outro texto
Veja que nós vamos ler Bíblia, tá? Um outro texto no Evangelho de João. João capítulo 20, versículos 30 e 31. Está dizendo assim, João capítulo 20, versículos 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, verso 31, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Meus irmãos, conta-se uma ilustração muito bacana. O título da ilustração é Mala Cheia. Certo jovem, crente, preparava-se para uma viagem, quando seu amigo veio buscá-lo e perguntou-lhe: já arrumou as suas coisas? Vamos? Tudo pronto? Quase, respondeu ele. Só falta pôr umas coisinhas na mala. E começou a ler uma lista. E a lista? Um mapa, uma lâmpada, uma bússola, um espelho, alguns livros de poesia, algumas biografias, uma coletânea de cartas antigas, um livro de cânticos, um livro de histórias, um prumo, um martelo, uma espada, um capacete, e foi narrando. A essas alturas, o amigo já estava apavorado, e numa linguagem jovial, ele disse: mas, cara, o carro já está cheio, não vai dar para você levar tudo isso. E ele então respondeu: acalme-se, está tudo aqui. E aí ele mostrou a sua Bíblia. Tudo aquilo que ele falou era a Bíblia. Aquilo que eu pronunciei agora é a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus. Nós temos aqui algumas lições que eu separei e eu enumerei essas lições e eu vou seguindo com os irmãos. Eu vou observando o relógio e vou seguindo com os irmãos, tá bom? O poder da Escritura. O poder da Escritura. Se você e eu, nós não acreditarmos no poder da Escritura, nós não vamos ensinar a Escritura. E se nós não ensinarmos a Escritura, note bem, não as suas experiências e nem as minhas. Aliás, as nossas experiências, via de regra, são um fracasso. A experiência que você tem de vida e a minha, elas não são padrões para outras pessoas. Não são, absolutamente. Veja quantos erros você já cometeu, quantos erros eu cometo, quantos erros nós cometemos. Então, o nosso padrão é as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada. Eu vou falar do poder da Escritura, mas antes ainda, eu gostaria de dizer para os irmãos o seguinte: a nossa igreja, esta igreja, e como todas as igrejas no segmento Igreja Batista, nós temos um estatuto. O estatuto da nossa igreja, ele diz claramente, o segundo artigo diz assim: a Igreja Batista Boas Novas, doravante, neste estatuto, designada por igreja, tem por fim expandir o Evangelho de Jesus Cristo, estudar a Bíblia, promover a educação em geral, praticar a beneficência e reunir-se para cultuar a Deus e tratar de todos os assuntos relativos
relativos ao seu reino e às suas finalidades. Artigo 3º. A igreja é autônoma e soberana em suas decisões e não está sujeita a qualquer outra igreja ou autoridade eclesiástica, reconhecendo apenas a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, expressa nas Escrituras Sagradas, a Bíblia, no sentido espiritual, e reconhecendo e respeitando as autoridades constituídas na forma da lei do Estado, conforme manda a Bíblia. O que nós fazemos aqui e o que nós deveremos fazer, pensando em futuro, sempre vai ser de acordo com a Bíblia, o livro de Deus, o livro de Deus. Por isso que cada um de nós temos que dedicar um pouco mais de tempo das nossas vidas, e isto é uma emergência, isto é algo que precisa acontecer hoje e nunca mais voltar atrás. Nossos jovens, nossas crianças aqui precisam de ter desejo de ler a Bíblia, compreender a Bíblia e saber explicar a Bíblia. Tudo isso vindo da parte de Deus. Há uma autoridade, o poder da Escritura. O Salmo 119, o versículo número 11, nós já lemos, e ele diz, claro, diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Se não houver a palavra de Deus no meu coração, eu certamente vou pecar contra Deus. Eu guardo no coração. Numa outra tradução está escrito assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Entronizada no centro da vida afetiva, a Escritura Sagrada é a luz que guia-nos pelos caminhos de Deus. Você tem que ter a Bíblia como a única regra de fé e prática. A tua firmeza doutrinária, vida, postura, comportamento, estilo de vida, a Bíblia, o poder da Escritura. Uma segunda lição dentro desse mesmo texto é a instrução da Escritura. A Bíblia, ela é educacional. A Bíblia serve para educar uma criança. A Bíblia serve para orientar sobre negócios. A Bíblia serve para orientar sobre o casamento. A Bíblia serve sobre determinadas coisas que a gente deve fazer ou não fazer. A Bíblia serve para nós sabermos que tipo de amizade. A Bíblia serve para falar sobre namoro. A Bíblia serve para falar sobre relacionamento com os mais idosos. Ela está cheia de orientação para que a pessoa viva de um modo digno. Versículo número 12 do Salmo 119, ele diz assim: bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Note que o salmista, ele exalta Deus e pede que Deus ensine a ele os preceitos. Numa outra tradução está dizendo assim: ensina-me os teus estatutos. Só alcança perfeito conhecimento da mensagem bíblica o homem que se dispuser sincera e humildemente a recebê-lo de Deus. Infelizmente, a gente vê na atualidade muitas pessoas se referindo a determinados autores. Pastor fulano de tal. Determinada pessoa. Cuidado quando você começa a citar as pessoas e esquece de citar
a Bíblia e o Deus da Bíblia, e principalmente o Deus revelado, que é Jesus Cristo, que dentro de alguns dias nós estaremos celebrando o Natal de Jesus. Sabemos que esta data não é uma data segura, mas reservamos esta data, aproveitamos essa data. A instrução da Escritura, a proclamação da Escritura. Você não, quando você se autoavalia acerca dos seus conhecimentos, você não entra muitas vezes em choque com você mesmo sobre coisas que exemplo que você estudou numa escola, vamos considerar aí, antiga sexta série, sétima série, oitava, ensino tal, ou até o nível universitário, né? Faculdade tal. Você não se autodesabona quando você percebe que você foi tão eficiente lá, mas é tão deficiente aqui? Você sabe tantas coisas, né? Eu lidei muito no meu dia a dia com médicos e advogados, né? Então, com os médicos eu aprendi muitos os CIDs da vida, né? O que é os CIDs da vida? Os códigos que identificam a doença. Aprendi muito. E com os advogados aprendi muitos artigos tais, principalmente voltado para a área trabalhista, artigos da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Artigo 130, ele vai falar de férias, né? Esse eu nunca esqueci, porque férias é sempre bom, né? Mas também nunca esqueci o artigo 482, que fala de demissão, né? Porque também vivi isso, porque a empresa teve a experiência de entrar em falência e demitir as pessoas. Há muitas outras coisas que nós memorizamos, mas nós temos dificuldade quando vamos falar da Bíblia, já perceberam? Vamos falar com alguém, vamos conversar com alguém, e ao invés de nós simplesmente, de maneira pura, simples, começarmos a apresentar Jesus pela Bíblia. Quem que fez isso? Um personagem da Bíblia, lá em Atos capítulo 8, 26 em diante. Lembra do Filipe? Filipe se aproximou do eunuco e percebeu aonde que ele estava lendo, e o texto diz que daquela parte que ele estava lendo, ele falou sobre a pessoa de Jesus. Nós só devemos aproximar das pessoas e aproveitar alguma oportunidade. Haverá a oportunidade. Meus irmãos, haverá a oportunidade. Ore hoje ainda, agora, se possível. Pede para Deus te dar a oportunidade. Amanhã, não sei se nós vamos estar vivos, mas vamos acreditar que sim. Amanhã nós estaremos vivos. Deus vai colocar uma pessoa na nossa vida. Vamos aproveitar a oportunidade de conversar com ela sobre a Bíblia. Fale para ela se ela conhece um texto tal. Puxe um diálogo com ela na direção da Bíblia. A proclamação. O Salmo 119, versículo 13. Veja como é interessante a expressão que o salmista usa e que nos traz uma reflexão. Com os lábios, ele diz assim, veja a tradução que os irmãos têm: com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Não é falar o que você acha sobre tal coisa. Aliás, não precisa nem falar a sua opinião. Não precisa. Somente apresente o Evangelho. Fale de Jesus. Olha, você conhece sobre Jesus? Ah, você não conhece? Então, vamos ler esse texto. Vamos ler esse texto? Vamos ler esse outro texto? E você vai abrindo as Escrituras para ele. Vocês lembram daquela outra passagem bíblica dos dois discípulos no caminho de Emaús? Lembram? Vocês lembram que havia entre eles uma espécie de decepção, de tristeza, de falta de esperança, porque para eles Jesus havia morrido, não havia ressuscitado, e eles então, eles até usam uma palavra lá no
aplicando lá no tempo passado, né? Esperávamos, capítulo 24 de Lucas, viu? Se vocês quiserem acompanhar, lá dizendo assim: nós esperávamos que ele fosse resgatar a Israel, algo assim. E eles não entenderam que Jesus estava com eles não reconheceram. Mais tarde isso acontece, mas aí diz que, quando eles reconhecem isso, diz que não nos ardia o nosso coração, quando ele nos abria as Escrituras. O cuidado de Jesus ali com eles, não era ele entrar em questão sobre a dificuldade do entendimento, mas era ir apresentando: olha, mas Jesus ajudou-os a recordar o que estava escrito na Escritura acerca dele mesmo. Proclamar a Escritura. Quem aprende diretamente de Deus, deve se considerar um privilegiado e deve transmitir aos outros. Meus irmãos, é muito simples isso. Não há necessidade de nenhum nível mais elevado. Há uma necessidade só de um trabalho pronto, dos irmãos falarem: eu vou falar de Jesus. Eu vou parar de trocar mensagens de coisas secundárias e vou priorizar aquilo a qual Deus deseja que eu faça. É isso que o salmista está dizendo: olha, com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Fale de Jesus amanhã para alguém, mas não fale da maneira como você enxerga. Deixa que a própria Escritura fale por si. Deixe: pastor, mas eu tenho que falar da Igreja Batista. Não fale da Igreja Batista. Não fale de nenhuma igreja, de preferência. Não fale de nenhuma. Fale apenas de uma pessoa. Fale de Jesus Cristo. Mostre o que Jesus Cristo fez por ele. Mostre que Jesus o ama pelas Escrituras. Não é você só falar. Abra e diga para ele: leia esse texto, leia esse outro texto. E numa hipótese que o irmão possa vir a ter alguma dificuldade, eu estarei sempre à disposição dos irmãos para ajudar nessa direção. Há uma outra lição interessante que nós podemos refletir nessa noite: é o cumprimento decorrente da Escritura. Neste texto, no Salmo 119, agora unindo os versículos de 14 a 16, diz assim: versículo 14 mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Respeito pela palavra. 16. Terei prazer. Como é que é ter prazer? Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Vai me fazer bem. Eu serei alimentado. Todos nós, irmãos, à medida que a gente tiver essa experiência de anunciar e terminar o dia e a gente falar: hoje eu conversei com uma pessoa, hoje eu conversei com outra, hoje eu conversei com outra. Eu, pela graça de Deus, como os irmãos sabem, eu tenho compartilhado isso, eu tenho vivido isso diariamente. Hoje recebi muitas mensagens de pessoas que assistiram uma pregação que eu postei hoje, mandei para os irmãos, e elas me responderam dizendo: pastor, muito obrigado, falou ao meu coração, como que o Senhor, Deus usou a vida do Senhor para tornar o texto tão claro. Eu falei sobre felicidade hoje, usando Atos 8, a felicidade. Meus irmãos, as Escrituras, elas vão levar-nos ao caminho da felicidade. Deixa eu explicar uma coisa aqui e quero ser muito claro nisso. Olha, tem gente que pensa que, por exemplo, o jovenzinho, né? O adolescente, vou partir do adolescente aqui. O adolescente, ele quer ter logo 18 anos,
ele acha que vai encontrar felicidade. Aí depois ele vai observar que vai ter conta para pagar. E que o pai e a mãe não vai ter dificuldade de falar: olha, você agora é maior, você tem que pagar, ajudar a pagar as despesas. Aí ele começa a falar assim: puxa vida, eu queria voltar a ser adolescente. Aí depois de jovem ele fala o seguinte: eu vou casar. Aí ele vai casar achando o quê? Que casando resolve. Consulte todos que casaram. Faça uma pesquisa. Agora não desanime, case, por favor. Não é para não casar, calma. É tudo dentro da sua ordem. Mas saiba que o casamento não é só alegria, né? Tem outras coisas que estão envolvidas no casamento, né? E é bom você, aliás, é bom até procurar um pastor ou um amigo, alguém, para ver uns 2, 3 meses antes e ter alguns estudos e pedir para o pastor: fala tudo que eu vou passar, principalmente as mulheres, viu? E as irmãs, né? Procura o pastor e fala: pastor, fala tudo, eu quero ouvir tudo. Uma das coisas que eu vou falar: olha, vai ter dia que ele vai chegar no trabalho, um mau cheiro terrível, que o homem normalmente tem, né? Não tem? Né? As mulheres normalmente são cheirosas, parece que elas já nasceram cheirosas, né? As mulheres. Mas agora homem, eu não sei o que acontece. Homem é terrível. Agora imagina homem mal cheiroso, né? Que cheiro mal, e ele chega em casa e ele quer dormir sem tomar banho. E muitas vezes nem a meia ele quer tirar. Então os gatos ficam tudo circulando em volta de casa, os animais, aparece barato, e a gente pensa que é outros problemas, né? Não é? Mas vamos pular essa parte aqui, né? Essa é uma parte só de uma espécie de contraponto aqui, né? O cumprimento decorrente da Escritura. Quanta riqueza, mas não compreendendo, pode ser fonte de amarguras. A Bíblia, como a palavra de Deus, é um tesouro de valor imperecível, que leva descanso e paz ao coração cansado e oprimido. A Bíblia, a palavra de Deus, é o único livro no mundo que é inspirado por Deus, e que ao ler este livro, nós recebemos paz em nosso coração. Nós somos acalentados, nós somos orientados, nós somos conduzidos, como diz o salmista, às águas tranquilas. Lembra daquela experiência de Jesus no barco com os discípulos, e o mar estava ali, né, aquele alvoroço ali, e Jesus simplesmente dirige-se ao mar: aquieta-te. É o Deus da Bíblia. Você lê a Bíblia e Deus, Ele fala para você: aquieta-te. E você se aquieta. É a palavra de Deus. O cumprimento da Escritura, o Salmo 119, versículo 15, ele vai dizer assim, o versículo 15: meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Uma outra tradução diz assim: observa os teus caminhos. Observa, eu fico atento aos teus caminhos. Uma outra tradução. A própria Escritura diz que é bem-aventurado aquele que cumpre os seus preceitos e vive a sua doutrina. Vocês observaram que nós lemos Salmo 119, mas nós começamos a ler no versículo 11, não foi isso? Isso. Veja como começa o Salmo 119, versículo 1. Já observaram? Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Feliz. Dedique mais tempo na leitura da tua Bíblia. Pegue a tua Bíblia, marque a tua Bíblia, sublinhe, escreva algo que falou ao teu coração, leia outros textos, busque harmonia, concordância. Você vai ficar maravilhado com o estudo e a meditação das Escrituras.
a razão de ser da Escritura. Um outro ponto que eu quero destacar nessa noite. Aí, eu quero convidá-los a ir lá no Evangelho de João. Nós já lemos no início. No Evangelho de João, no capítulo 20, o versículo número 31. A razão de ser. Versículo 31 diz assim: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Irmãos, este é um dos textos que nós temos que copiar. Pegar ali o método antigo da caneta e escrever e memorizar ao ponto da gente mostrar, talvez até escrever ali, manuscrito ali e pôr no bolso e quando conversar com alguém falar: olha aqui, ó, carrega esse versículo. Este livro, ele foi escrito, estes porém foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo. As pessoas lá fora e até nas igrejas não conhecem esse texto, queridos irmãos. Não conhecem. Várias denominações, elas não conhecem esses textos. Não conhecem. Pode ter segurança disso. Não converse, por exemplo, com alguém de uma determinada igreja ou até mesmo da nossa denominação, Igreja Batista. Não converse achando que ela conhece a Bíblia, não. Converse sempre entendendo que ela não conhece, principalmente nos dias de hoje. Principalmente. Lembra que Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E esse amor que se esfriou é o amor, inclusive, pela palavra. Tanto que a prática, vocês podem perceber que tem uma série de práticas nas igrejas hoje que não são bíblicas. Elas foram acrescentadas e o nome que nós damos para isso chama entretenimento. É algo que foi colocado para substituir o ensino. E foi de uma maneira sutil. O inimigo está trabalhando nisso e não há prazer, ele tira. Aliás, vocês vão encontrar muitas denominações que eles vão projetar a Bíblia e as pessoas não trazem mais as Bíblias. Já perceberam isso? Então, os próprios líderes de hoje, eles tiraram das pessoas o direito de ler a Bíblia. Então, estes homens que agem assim, essas igrejas, digamos que seja igreja, eles estão contribuindo para que a pessoa não conheça a Bíblia. É muito sério isso. A razão de ser da Escritura. A Bíblia foi escrita para despertar a fé que, posta em Jesus Cristo, produz o quê? Salvação. O diabo sabe disso. Por isso que ele cerca tudo que é grupo, pessoas, ele cerca para tirar de nós essa intensidade da gente ler as Escrituras. Quando você tiver com muita tendência de ler de outra maneira a Bíblia, tome cuidado. Tome cuidado, questione se você, quando a coisa está muito fácil, né? Tem gente que já me procurou: pastor, mas e se a gente usasse tablet, né? Porque a letra fica grandona? Não, deixa a letra pequenininha mesmo. Pegue uma lupa. A hora que você começar a ter dificuldades para ler a palavra, começou a haver um sinal de que você se interessa. As coisas fáceis, elas via de regra são perigosas. As coisas fáceis costumam ser atalhos, e atalhos são perigosos. Se tem uma palavra que você não entende, você sabe que existe um outro material que chama dicionário, e você pode, como estudioso, ir no dicionário. Aliás, se você for no dicionário, você vai aprender ainda mais, não vai? Porque você vai aprender outras palavras que vai ajudá-lo a compreender ainda mais o texto. E existe o dicionário bíblico, né? Que ele vai te ajudar muito mais. Você deve ter um dicionário. É isso. O valor das Escrituras.
2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, vai falar assim: sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio. Note que tem um para aí. Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 3, nós já lemos no início, vamos repassar aqui, não vamos ter desânimo não, vamos abrir a Bíblia, vamos ler, né? Veja lá, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15: e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para, novamente, a salvação. E salvação, veja que há um complemento aí, pela fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, a mensagem que nós ouvimos hoje, nos dias de hoje, não é mais nem Bíblia e nem Jesus Cristo. O que nós ouvimos é denominações. Mas que na igreja tal, e que faz isso, e que canta tal música, e que tem tal grupo, tem o tal do famoso grupo da coreografia, né? Já viram? Tem outras denominações que chamam grupo de gestos, né? Aquele pessoal que fica dançando, né? Já viram? Já viram? Agora é interessante que eu nunca vi os idosos dançando, já viram? Por que são sempre as mocinhas e em alguns casos tem os mocinhos, né? Por que são eles, né? Eu vou controlar a língua aqui para não falar nada mais, é porque eu estava vindo de casa agora e eu passei na porta de uma igreja que tinha um grupo, né? Várias moças vestidas e elas estavam lá prontas, parece que elas iam entrar para dançar dentro do espaço lá, né? E elas estavam com alguma coisa que parece que na hora que elas iriam dançar ali, parece que o negócio ia esvoaçar, assim, não sei como é que ia ser a palavra certa aqui, mas ia levantar para a direita, para a esquerda, né? Eu já vi isso em muitos lugares, eu só estranho ver em igreja, que dá uma outra ideia, né? Alguma coisa foi colocada no lugar da Bíblia, alguma coisa. Eu convivi já com gente assim, depois que eu fiz alguma pesquisa no particular, eu perguntava para as pessoas assim: olha, você lê Bíblia? O que é isso? Tem gente que se assustava. Eu perguntava: você ora? Para quê? Você ajuda financeiramente na igreja? De jeito nenhum. Você fala mais nada, né? É interessante que depois de algumas orientações, assim, de algumas consultas, assim, eram só perguntas. O grupo foi se desfazendo assim, que nem, sabe quando você pega alguma coisa assim que vai acabando, sem precisar de falar, acaba. Ele acaba naturalmente, sabe? É só você fazer a pergunta certa, né? O valor da Escritura, a verdadeira sabedoria é fruto de um coração iluminado pela luz que procede dos ensinos de Deus. Quando nós vivemos os ensinos de Deus, tudo na nossa vida é diferente. Nós mesmos ficamos surpresos. Eu estou vivendo assim? Nós ficamos surpresos, mas aquele meu coração duro com aquela circunstância, agora ele está molinho, porque Deus mudou. Deus muda qualquer coração duro, qualquer um. Na igreja de Cristo, a pessoa de Deus que é trabalhada pela Escritura, ela é um barro mole, não dá trabalho. Por quê? Porque Deus que dá toda a mudança. A procedência da Escritura, importante esse versículo de 2 Timóteo 3,16. A procedência da Escritura, estou terminando. A procedência, o que está dizendo lá? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a Escritura. Às vezes nós, por força de algumas influências, nós somos levados a falar: mas é tal texto, não, é a Bíblia toda. Eu sempre vou usar o livro de Gênesis, sempre. Por quê? Porque lá eu vou encontrar o texto,
E Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. É o que está escrito lá. Eu vou usar a vida toda esse texto. Não vou? Vou usar. Vou usar o outro texto que fala que Deus fez da costela do homem, ele fez quem? A beleza da mulher. As irmãs nasceram, o homem dormiu, um sono profundo, e Deus catou uma costela, e esta costela é a mulher. Está lá. Eu vou usar sempre esse livro, e outros. A procedência da Escritura. Deus é o seu autor. O Espírito Santo inspirou os homens que através dos milênios usou para produzi-la. 2 de Pedro 1:21. Não vou ler esse texto, fica para que os irmãos leiam depois. 2 de Pedro 1:21. E por último, o objetivo da Escritura. Para que o homem de Deus, homem, mulher, expressão, um termo genérico, ser humano, seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Vamos ver de novo? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado ou preparado para toda a boa obra. Lembre-se de uma coisa, eu e você: as coisas boas desta vida, os gestos bonitos, espera-se daqueles que dizem ser cristãos. Ajudar alguém, ser bondoso, ser misericordioso, ter paciência, ter equilíbrio, sabedoria, discernimento e mais uma lista de coisas positivas, espera-se do Filho de Deus. E, por sua vez, nós que estamos aqui ouvindo essa mensagem, espera-se de mim e de você. A gente não espera que ninguém aqui seja mal criado, mal educado. A gente espera que seja educado, bondoso, generoso e muitos outros mais. O texto fala assim, no final: para toda a boa obra, as coisas boas, espera-se de você. A Escritura, a Bíblia, transforma homens de Deus, produz neles maturidade espiritual e os equipa convenientemente para a obra de Cristo. Nós somos preparados diariamente, cada culto, cada reunião, cada aprendizado, cada palavra que nós ouvimos aqui ou em outro lugar, é mais uma prece, é mais um ajuste para que a nossa vida se torne melhor. Irmãos, eu paro por aqui. Que Deus os abençoe.